E aí, tudo bom? Ah? Então tá bom. Não sei fazer isso. Introdução não é comigo. Enfim. Tô bonito? Tô bonito? Hã? Qual é? Gelzinho no cabelo. Barbinha feita. Roupinha toda estilosa. Tô bonito, vai de longe, assim você pensa até que é gente. Não, mas assim, eu tô mais assim comportadinho hoje porque eu vou contar uma história um pouco que pode ser ofensivo para algumas pessoas. Então eu já aviso desde já. Se você não gosta que brinque com religião ou que alguma não gosta de brincar com a igreja e tal, desculpa. Eu não vou pedir pra você fechar esse vídeo porque não fecha não. É engraçado, eu sou legal, juro. Mas eu te peço desculpa, porque eu prometi pra mim mesmo que nesse canal eu ia postar as histórias que aconteceram comigo no decorrer desse tempo em que eu vivo. Ficou estranho, enfim. E essa é uma das, eu não posso fazer nada. Num vídeo passado eu falei da vez em que eu entrei pelado no centro espírita. Hoje eu vou falar de protestantismo. Daqui um vídeo eu posso falar sobre uma vez que eu tava na igreja e tal, cristão e tal. Mas dessa vez vai ser da vez que eu ri de um pastor. Mas assim, deixa eu te explicar por que eu ri dele. Mas antes de eu explicar por que aconteceu isso, dá um recadinho rápido, outro recadinho, claro. Você gosta de histórias? História, conto, caos, sei lá o nome. Você gosta? Aqui nesse canal tem muita coisa. Eu sou um contador de histórias mediano. Porque eu tenho muita história. E nas minhas redes sociais também eu posto muita coisa legal. Eu sou legal, juro. Segue aí lá nas redes sociais, se inscreve aí. Se você quiser, claro. Sinta-se livre para não se inscrever, passar embora, me deixar aqui sozinho. Enfim. Vamos lá. Vamos lá. O negócio é o seguinte. Eu morava perto de um centro espírita. Especificamente no fundo de um centro espírita. Que era da minha família, etc. Eu já falei isso no vídeo passado. Por sinal, se você quiser ir lá ver, tá lá no canal. E abri uma igreja perto da minha casa. Tinha abrido uma igreja perto da minha casa. E essa igreja ia alguns conhecidos da minha família. Daí a minha mãe sempre gostou muito de eu frequentar a igreja e tal. Eu não frequento mais igreja, faz uns anos que eu não frequento mais igreja. Enfim, trauma, eu acho. Vai saber. E aí minha mãe falou assim pra mim, João, vai lá na igreja, vamos lá. Não, mãe, eu não quero. Ô, Paulinho, meu filho. Aí mãe, você já sabe. Ô, Paulinho. Paulinho, meu filho, pra Paulo. Vamos lá com a mamãe. Vamos lá. Mamãe quer ir lá, vamos lá comigo. Eu, tá bom, mãe, vamos. Fui lá eu, pra Paulinho e mamãezinha lá na igreja. Fui, primeiro dia da igreja, de boa. Tranquilo. O pastor falou. Assim, é típico da igreja protestante. Pastor de igreja protestante evangélica grita demais. Tipo, o pastor da igreja cristã fala: Amém, oh amém. Temos que louvar ao Senhor com toda a força da nossa alma. Amém, amém. Isso é o cristão. O evangélico ele é um pouco mais nervoso. Ele: a gente tem que louvar com a força da alma. Não fala palavrão, mas enfim, é desse jeito. Você sabe. Se você conhece alguém de igreja protestante, você sabe que é assim. Tem que louvar, porra! Tem que louvar! E os caras eram assim lá. Eu fiquei um pouco assustado, mas enfim, passou uma semana, eu não fui. A minha mãe também não foi. Passou a outra semana, minha mãe não foi. Porque minha mãe gostava de outra igreja. Daí passou um mês, eu já nem lembrava mais de igreja. Um amigo meu falou: Ô João, é o seguinte, cara. Tem uma igreja lá perto da sua casa e a minha tia frequenta lá. Eu tô pensando em ir lá, o que você acha? Daí eu, pô, eu sei, eu já fui lá, cara. A igreja, sei lá, cara, os caras gritam muito, é muito, sei lá, não gostei. Aí esse amigo meu falou assim: não, Paulo, vamos lá, mano. Vamos lá, sério. Você vai gostar. Vamos lá nós dois, pô, brother. Eu, pô, cara, vamos. Me convenceu. A gente foi. Um mês passado a igreja já estava diferente, já tinha outros seguidores, outras pessoas, né? Tinha outro pastor principal e tinha um outro pastor, um pastor novato, que tava lá. Eu comecei a olhar para esse pastor e vi uma certa coisa nele. Ele falava assim: Paz do Senhor, irmão, Paz do Senhor, Paz do Senhor. Todo mundo cumprimentando. Ele era um pastor novato. Eu olhei assim, ele tinha um. Eu falei assim, eu cheguei assim no meu amigo, vou chamar o meu amigo de. Colocar um nome fictício aqui de. João. Ô João,
esse pastor tem um probleminha. Tem algum probleminha nele. O que foi? O João falou pra mim. O que foi, Paulo? Eu olhei assim, olhei bem e falei, ele é zaroio. Ele é vesgo. Meu amigo, mentira, rapaz, não é não. Olha o pastor, cara. Não é. Olha. O que meu amigo olhou, o cara veio cumprimentar ele. Juro, o pastor veio cumprimentar ele assim, ó. Pai, Senhor, irmão, tudo bom com você? Que o Senhor te ilumine, te guarde e te dê sabedoria no seu destino, ok? Paz do Senhor. Paz do Senhor? Paz do Senhor? Paz do Senhor? E meu amigo assim. E o cara. Paz do Senhor, irmão? Tô falando com você. Paz do Senhor? Aí. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Nisso eu pensei, caraca, velho. Rir de pastor é complicado, cara. É, sim, não pode, né? Pecado. Eu falei, cara, falei pro meu amigo, ô João, vamos embora, não vamos fazer isso, porque é complicado. É complicado rir de pastor. O cara tem o problema dele, assim, não é legal. A gente vai acabar rindo. Assim, a gente era, eu e ele era dois capeta. Então eu já avisei logo, ó. Inclusive eu acho que foi o Espírito Santo que me guiou pra falar pra ele, olha, não vamos, porque vai dar ruim. Ele falou, não, cara, todo mundo tem características especiais, cara, acontece. Eu falei, tá bom, características especiais. Mas enfim, a gente foi, na próxima semana a gente foi. E o pastor principal faltou, né? E quem foi administrar a igreja no dia? O Pai e o Senhor. E aí eu, meu Deus do céu. E esse pastor, ele tinha uma peculiaridade. Toda vez que o pastor grita muito, o pastor de igreja evangélica, ele fala muito incisivo, ele quer realmente falar, tipo, tem que ir ao mouse, e esse pastor, o Zaroio, assim, nada contra a gente Zarolho ou Vesga. Por favor, pelo amor de Deus, nada contra. Eu tenho também inúmeros problemas e ninguém é nada contra mim. Eu sou magrelo, fui chamado de muita coisa, sou cabeçudo, beiçudo. Meu apelido era babuíno de tanto beiço que eu tinha. E eu não tenho nada contra. Mas acontece, né, cara? O pessoal ria de mim da minha boca, que eu era muito. Agora que deu uma arrumada, mas era, porra. Enfim. E aí toda vez que o pastor gritava, o olho dele, o Zaroi, fazia assim, ó. Assim, o olho normal é assim, né? O Zaroi é assim, certo? Acompanha aqui, ó. O olho normal, certo? O olho Zaroi. O olho Zaroi dele fazia assim, ó. Por exemplo, ele gritava, fazia assim, ó. Pum! Sabe? Mexia! Fazia assim, ó. Pum! Eu não sei se era graça ou se era força. Tanta força que ele fazia com o olho dele. Fazia, pum! Era tipo assim, ó. Vamos supor que eu esteja Zaroi. Ele fazia assim, ó. Não, temos que acreditar no Senhor Deus, porque o Senhor Deus vai fazer a força que a gente, entendeu? Mexia, velho, não sabia como é que isso... Enfim, eu tô lá assim, tô tranquilo, olhando aí, o cara rezar e começa a gritar. E começa a gritar e a banda da igreja começa a tocar. E o pessoal começa a rezar. E vai aquela coisa, aquela muvuca. O pastor começou a empolgar, porque a igreja é um lugar empolgante, apesar de tudo. Apesar do pessoal achar estranha a linguagem, que às vezes fica xambá, xandalamacaia, estandanaia, coisa e tal. Apesar do pessoal achar estranho, é empolgante. Então você vai naquela e vamos, e sai capeta e vambora. O pastor empolgou, né? Vamos, capeta, sai daqui, vamos iluminar as vidas das pessoas. O olho dele começou a ficar frenético, assim, ó. Pum, 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 pum. E eu fazendo assim, eu segurando, e o meu amigo já tava na gargalhada, já tava aqui, ó. E eu segurando, meu Deus do céu. E eu tava com vontade de fazer xixi, meu Deus do céu, eu preciso segurar a risada. E o pastor lá, frenético, o olho dele parecia uma bolinha de pinball, sabe? Se colocasse aquela música do The Who, young boy, I played a silver ball. Era a bolinha do olho do cara. Pum, 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 pum. Enfim. Não aguentei. Não aguentei não. Eu dei uma gargalhada. Porque a voz do cara falhou. Eu falei,
começou a afinar, sabe? Parecia um rato borrachudo. Mas eu dei uma gargalhada tão alta, mas tão alta. E meu amigo do lado também já gargalhou. E todo mundo lá, de repente... Sabe? Cortou, a banda parou de tocar, o pastor parou de gritar, todo mundo parou de rezar pra olhar pra gente assim. E quem disse? Quem disse que eu parava de rir? Eu dei uma crise. Eu dei uma crise de riso tão grande. Eu ri uma meia hora. Sério, deu dor nas costelas, deu dor no peito. Mas eu ri demais. E todo mundo me olhando e... Final, pastor, olha, a gente vai dar uma pequena pausa aqui que eu preciso conversar com os dois garotos. Preciso dar uma conversada. E a gente... Ele chamou a gente num canto. Esse pastor, ele é iluminado. Esse pastor, ele é muito iluminado. Ele é muito sereno e pacífico. Porque ele chamou a gente num canto. Ele sabia que a gente tava rindo do problema do olho dele. Ele sabia. Mas ele chegou na gente e falou assim, olha, cada um tem uma deficiência. Todo mundo tem características únicas e próprias. Ele não falou exatamente com essas palavras, porque faz muito tempo que aconteceu comigo, né? Não vou lembrar exatamente. Mas ele falou nessa calmaria, nesse tom, utilizando palavras desse tipo, entendeu? Tipo, ele falou assim, olha, todo mundo tem características, tem singularidades e tem coisas específicas. Eu sei que vocês estão rindo das minhas singularidades, isso não é legal. Mas eu encaro numa boa, mas a partir do momento em que vocês dão risada, debocham da palavra do Senhor, na casa do Senhor, eu preciso fazer uma coisa a respeito. Então vocês, por favor, se retirem. Vocês, por favor... Se possível, não venham aqui mais, porque dá pra ver que vocês não querem levar isso a sério. Vocês não querem ouvir a palavra de Deus conforme as pessoas daqui querem. Da mesma maneira que as pessoas daqui querem. A gente está fazendo um trabalho sério, as pessoas vêm aqui pra ouvir a palavra de Deus e vocês estão fazendo deboche. A gente não aceita isso, então por favor, se retirem. Falou desse jeito, nesse tom grosso com a gente. E você pensa, né? O cara falando nesse tom comigo, o que eu tava fazendo, talvez? A expectativa era de eu estar assim. Não, claro, tudo bem, sim. A gente, apesar da gente querer ouvir a palavra de Deus, a gente tem o nosso grau de maturidade, a gente entende essa decisão da igreja. Você acha? Você acha que eu ia fazer isso? Eu tava assim, ó. Consequência. Eu apanhei da minha mãe, porque eu ri na igreja, contaram pra ela. Eu tomei um puta tapa nas costas do meu pai, porque meu pai nunca me bateu assim, mas cada tapa que ele dava já valia por umas 3 surras. Ele deu um puta tapa nas costas. Respeita a Deus, rapaz! O engraçado, só uma pequena observação, eu sei que o vídeo tá grande, mas só uma pequena observação. Quando eu falava assim, eu lembro disso, só uma pequena observação. Meu pai bateu nas costas, bateu nas minhas costas e falou, respeita a Deus, rapaz. Respeita a casa de Deus, rapaz. Fica brincando aí. Passou uma semana, o filho de uma mãe tava rindo do cara. Eu falei, pai, esse aí é o pastor. Mas eu não tô rindo dele. Eu falei, você tá rindo sim. Você tá rindo dele, Azaroi. Ele, não tô rindo não. Tá rindo. Não tô. Meu pai é o ser mais... Tá? Só pra deixar isso aqui postado, tá? Beleza. Consequência, apanhei da minha mãe, apanhei do meu pai. Tomei esporro das minhas tias. Porque você não pode fazer isso, Paulo. Ô, Paulo. Ô. Diminuiu o nível, poxa. E meu amigo também apanhou todo mundo. Historinha. Então fica aí a dica, não ri na igreja não. Vai na igreja pra fazer o bagulho sério, ouvir a palavra. Igreja é uma coisa séria, cara. Não é graça. Se você for numa igreja em que você vê um pastor com alguma coisa que você acha engraçado, a boca, o dente, o olho, o jeito, sai dali urgente, sai agora. Em nome de Jesus. Porque você vai se lascar bonito. É isso aí. Eu sei que o vídeo ficou grande, desculpa. Mas valeu a pena. Se inscreva aí. São histórias desse jeito que tem no canal. Valeu? É isso aí. É complicada a vida. É difícil, não é fácil não.